Já que nós estamos falando em dinheiro, em riqueza, Dr. Kepp, uma coisa que eu aprendi na sua ciência é que a pessoa generosa, não perdulária, pessoas que jogam tudo que tem fora, mas pessoas generosas que pagam bem para as pessoas que trabalham para si, que lhe beneficiam, que vão, por exemplo, a um café e dão uma boa gorjeta. Enfim, pessoas assim que não são avarentas, elas também aproveitam melhor a riqueza que têm e têm chance de progredir mais na vida. Então, um conceito que circula agora entre muitos é de que basta a pessoa ter fixamente um desejo, ela almejar com toda a fé dela que ela vai conseguir uma coisa, então ela entra numa ressonância com o universo e o universo vai dar aquilo que ela quer, como numa lei de estímulo e resposta, ação e resposta. Mas o que nós verificamos na sua ciência é que essa ressonância ela é estabelecida através da ação boa, não só das ideias, dos delírios, porque isso não funciona. Uma pessoa, para ela ter um bom resultado na vida, para ela, inclusive, entrar em ressonância e chamar para si boas pessoas e boas situações, e que de fato isso acontece, mas ela precisa agir no bem. O ato, a vibração, a ação é fundamental. Por isso que o seu modelo de economia, o senhor chama de produtivismo, se poderia dizer, porque a pessoa que age e ela se determina a fazer alguma coisa boa na vida e ela age nessa direção, ela acaba conseguindo. Sabe que não é bem que a pessoa tem que fazer o bem. É que o bem é ação. Se a pessoa tem uma ação que não é boa, ela não tem uma ação. A ação em si já, como a palavra metafísica fala, já é, vamos dizer, a ação em si é um bem. Tem que ser uma ação boa nesse caso. Então isso que se chamaria de ação seria uma destruição, né? Uma corrupção ou uma outra coisa. Se não for boa. Isso. Então veja a necessidade das riquezas qual é. A importância do dinheiro, né? Veja que eu pus lá a riqueza, é claro, né? Dinheiro, né? O que o povo tem? É o dinheiro. Veja em primeiro lugar. A riqueza atual da humanidade está no dinheiro. Então, veja que o indivíduo que pode estudar, que ele pode ter uma vida mais confortável, é aquele que usufrui de um dinheiro razoável, né? Senão não vai conseguir. Veja em segundo lugar. O dinheiro é a riqueza de todos os povos. Então note, né, que a questão de haver milionários é uma questão de roubar o dinheiro do povo. Não pode haver milionário. Tem que haver pessoas bem, né? Todos bem, mas não milionários ou até bilionários. Então devia colocar assim uma galeria dos malfeitores da humanidade. Bilionário tal, milionário tal, compreende? E não como a revista fala, que todos têm que ser milionários. Não, isso é uma total doença. Se o indivíduo se fixa tanto em ser milionário ou bilionário, é um indivíduo muito doente mental. Então veja em terceiro lugar. Os bilionários e os miseráveis trazem mal para o mundo. Quando eu falo assim, miseráveis, eu digo das pessoas que não querem de modo algum ganhar dinheiro, achando inclusive que o dinheiro em si é um mal. O dinheiro em si não é um mal. Aquela frase que está na Bíblia, né? Deixar tudo, dar o dinheiro aos pobres para seguir Cristo, é uma frase mal compreendida. Não é questão de ver no dinheiro o mal, é o tipo de uso que a pessoa faça do dinheiro. Porque o dinheiro, como tudo que existe, é bom. Aliás, o nosso princípio é que a realidade, o que existe, tudo que existe é bom. Se torna ruim quando se distorce, nega, se omite, compreende? Então, a omissão do dinheiro, a negação, estragar o dinheiro é um grande mal que a pessoa comete jogando fora um bem que ele tem. Veja a observação. O importante é ter consciência da necessidade das riquezas para a humanidade se desenvolver.
Então, veja que os países que mais se desenvolveram são justamente aqueles que deram mais valor ao dinheiro, né, às riquezas, que, portanto, eles conseguiram amealhar. Agora, é claro que, se pensar, né, como esses países do primeiro mundo fizeram, é um crime, né? Explorando outros povos, dilapidando os povos africanos, mesmo aqui os sul-americanos. Isso é um crime, não poderia ser feito. Mas, de todo modo, é uma consciência que o mundo tem que ter. Então, veja uma frase importante. O ser humano é aquilo que ele faz. Então, notem, né, que não é bem que o ser humano faz o que ele é, não é assim. É que ele é o que ele faz, compreende? Quer dizer, a ação, a energética da ação, é que faz a personalidade da pessoa. A pessoa é boa se tem uma ação boa, e a pessoa é ruim se tem uma ação ruim. Portanto, a base da vida consiste na ação. É na ação que a pessoa tem uma finalidade, tem uma, vamos dizer, uma base como agir. Então veja a questão da importância do capital, qual é? A importância do capital. O dinheiro é a riqueza externa das nações. Então, nesse sentido, Adam Smith tem toda a razão, né? Que a nação que tem mais riquezas assim, ele falava monetárias, né? Porque monetária quer dizer moedas, né? Que transacionavam naquele tempo mais com moedas, agora são mais com papéis. Então, que justamente o país que teria mais papéis e dinheiro são os países que mais evoluem, que têm mais meios de fazer ciência, de fazer máquina, de ter manufatura, de ter agricultura, de ter tudo, né? Então, sem o dinheiro não se faz nada. Então, é importante as pessoas religiosas que veem no dinheiro mal mudarem de opinião e tentar dar mais valor, que é a única riqueza que, em geral, nós temos. Veja em segundo lugar. O capital é fundamental para a vida humana. Então veja que uma grande parte das pessoas gasta tudo que tem, né? Então tem um dinheirinho a mais, já gasta, vão viajar, fazem isso, fazem aquilo. Às vezes nem tem, compra um novo carro que não pode pagar e fazem gastos exorbitantes. Então, esse capital assim do trabalho é importante toda a família, todo indivíduo ter, para quando chegar uma ocasião que precise, tem, inclusive para comprar coisas necessárias. Veja em terceiro lugar. Todos têm direito de usufruir o capital de uma nação. Observação: o capital é fundamental para a vida do povo. Então veja que o dinheiro da nação é do povo. Agora, o que estão fazendo é os mais espertos, né? Colocando o dinheiro no bolso deles, né? Principalmente as instituições bancárias, né? Tem lucros fabulosos aí, por quê, né? Se uma pessoa ganha demais, ela está tirando aquele ganho excessivo dos outros que ganham de menos. Então, esse é um fato. A pessoa tem que ganhar o suficientemente bem, mas não demais, porque demais é uma judiação que faz contra a população. Aí, Dr. Kepp, eu acho que entra em cheio a importância da noção da psicopatologia, porque a questão da inveja age muito, ou aparece muito, nessa situação do dinheiro, né, do trabalho. Uma pessoa que teve grande influência na mentalidade moderna, veja quem é. Jeremy Bentham. Então veja o que ele fez, né? O que ele fez é um utilitarismo. Ele tem uma filosofia que partiu do particular para o geral. Utilitarismo. Ele dá total liberdade para aplicar o dinheiro a juros. Então, note que aí dá total liberdade para os exploradores, né? Principalmente os agiotas, né? O ser humano possuía bondade natural, seguindo o caminho do bem. Então, a ideia dele é que todo ser humano é bonzinho.
Então, aí faltou muito a psicopatologia que nós trouxemos, que o ser humano, ele naturalmente, né, na base, ele tem uma bondade natural, mas em geral, por causa da inveja, da teomania, do narcisismo, ele encobre essa bondade natural e pratica o mal mesmo. Então tem que ter consciência da patologia. Então veja em seguida o que ele fala. Obediência ao Estado para a felicidade geral da nação. Então veja que é um sistema também errôneo, porque aí entra no capitalismo do Estado. E veja em seguida. Necessidade de harmonizar os interesses individuais com os coletivos. Criticou o egoísmo como sendo grande mal para a nação. Então note que é um pensador também inglês, né? Que os ingleses são muito assim utilitaristas, pragmáticos, né? E trouxeram essa civilização para o mundo através dos Estados Unidos, que agora se difundiu para o Oriente, inclusive na China. Agora, eu gostaria de dizer sobre a riqueza atual para os senhores guardarem esses dados. Veja aí. A riqueza humana atual. Primeiro, a riqueza atual está no dinheiro. Então, esse é que nós todos, o povo todo o povo deve ter. Segundo lugar. Todos têm direito a ele, conforme a própria capacidade. É claro, né, que o mais capaz deve ganhar mais, isso é mais do que evidente. Em terceiro lugar. O fator gerador do dinheiro está no trabalho. Observação: a riqueza das nações e seres humanos reside no trabalho produtivo. Eu quero colocar aí a nossa maior fonte de inspiração e no que nós procuramos nos alicerçar para dar todos esses dados que fornecemos aos senhores. Veja quem é. É, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, retornamos na próxima semana. Até lá.